Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui quem fala é o FutPython Trader e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu dobrei a minha banca em 8 dias utilizando uma estratégia de dupla chance e utilizando como gestão o método de ciclos. Se você gosta de vídeos com essa temática, segue comigo nesse vídeo. Essa planilha é a planilha de gestão do método de ciclos, criado pelo Netuno. Até tá aqui a logo do Netuno. O método de ciclos é uma gestão de alavancagem, onde a gente utiliza juros compostos no intuito de dobrar a stake ao final de cada ciclo. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma pequena modificação no método de ciclos, por conta de que eu fiz ele como Panther e alguns jogos eram no mesmo horário. Então, para mim não perder nenhum jogo da minha estratégia e não ter que ficar esperando o jogo terminar para poder fazer a entrada no próximo jogo, eu fiz de uma forma diferente, que eu vou já explicar. Aqui está o resultado do ciclo 1. Então, aqui são todas as entradas. O placar, eu fiz a estratégia layaway, ou seja, dupla chance, mandante, empate. Aqui está a lista dos campeonatos, o jogo. Aqui foi a odd que eu peguei. Essa odd é a odd do visitante. E aqui é o lucro que eu tenho por entrada. Então aqui, comecei o ciclo 1 com 500, finalizei com 1.004. O ciclo 2, do mesmo jeito, teve um pouquinho mais de jogos, mas também comecei com 500, finalizei ele com 1.050. Ciclo 3, comecei com 500, finalizei com 1.061. Ciclo 4, comecei com 500, finalizei com 1.003. E o ciclo 5, comecei com 500 e finalizei com 1.035. Aqui vocês podem ver os gráficos da evolução da banca a cada ciclo. E aqui em diretrizes você vai ver que eu fiz 52 entradas em 8 dias, com um lucro líquido de R$ 2.655,31. A minha banca inicial era de 2.500, esse foi o meu lucro, então finalizei com R$ 5.155,31. Antes de eu explicar como é que eu fiz essa gestão e dobrei minha banca, eu vou mostrar para vocês o método, eu vou deixar o método disponível para vocês, para que vocês possam ter acesso a esse método. Na realidade, vocês já têm, no meu dashboard gratuito, que eu fiz junto com a turma da mentoria. Mas eu vou abrir agora o método para vocês e vou mostrar o backtesting, o backtesting que eu fiz e como é que eu faço as entradas. Então aqui eu estou importando as bibliotecas e as funções necessárias, função para limpeza, função para plotar o gráfico, e aqui duas funções para ele colocar a mensagem, já com o formato que eu normalmente utilizo e que já vem com o link da Betfair Exchange. Então, vou executar e vou mostrar o backtesting para vocês. Aqui eu estou filtrando quais são as ligas que eu vou trabalhar, Então, lá na lista de ligas da Betfair, que tem bastante, eu selecionei essas ligas aqui, são essas que eu vou trabalhar. E aqui eu vou puxar essa base de dados lá do meu GitHub. Só quem tem acesso às minhas bases de dados é o pessoal da mentoria. Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei uma cópia dessa base de dados no GitHub público, para que vocês possam refazer esse estudo, possam ter acesso a essa metodologia. E se você quer descobrir como é que você pode construir essas bases de dados, no final eu digo como é que vocês podem fazer isso. Então eu vou aqui, ligas Betfair. Aqui eu vou ler a minha base de dados que está lá no meu GitHub. Eu criei uma nova pasta chamada Betfair Exchange. E aí eu coloquei a base de dados e os jogos do dia 1º até o dia 8, que é hoje que vocês estão vendo esse vídeo. Criei 3 variáveis para esse modelo.
essas variáveis estão lá no meu vídeo, onde eu crio variáveis secundárias. A variável número 1 é a distância absoluta, e a variável 2 e 3 é o ângulo das odds. Então, criei essas três variáveis, somente as odds do Match Odds. Criei a coluna Layaway. Quando é que a gente vence? Quando o mandante marca mais gols que o visitante ou quando o jogo termina em empate. E aqui eu criei a coluna de Profit. Já estou descontando a comissão da Betfair. E aqui eu estou utilizando a minha stake como responsabilidade. Quando a gente executa essa célula, né, tá aqui a nossa base de dados, né, tô colocando aqui só o cabeçalho, para vocês verem que as variáveis foram criadas, o layaway foi criado e o profit foi criado. Com isso, né, a gente pode executar o nosso método. O nosso método, ele é bem simples, ele tem três filtros, que é variável 1 maior ou igual a 4, variável 2 maior ou igual a 60, variável 3 menor ou igual a menos 60. E aqui eu coloquei um filtro de odds do Lay para não pegar aqueles jogos que a API não consegue, né, mandar as informações para a gente. Então, quando a odd está 1,01 ou quando a odd está acima de 50, né, é porque não tem liquidez, né, naquele jogo. Então, eu crio esse filtro, aplico no backtesting e aqui eu vou selecionar somente as colunas que importam para a gente. Então, vamos lá apresentar o nosso modelo. Então, o modelo, né, essa minha base, eu comecei a criar ela no dia 16 de março de 2024 e de lá para cá ele apontou 863 entradas. Aqui a gente tem os gols, né, de cada jogo, a odd de cada jogo e aqui o profit individual. Vamos ver o profit acumulado desse nosso backtesting. Então, tá aqui o nosso modelo. É um modelo que tem um ROI de 1,56%. Ele começou bem ruim e hoje ele está com um rate de 94,44% e um profit de 13,43 stakes em 863 jogos. É um resultado muito bom, um win rate muito bom. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, né, os jogos do dia da Betfair, que está aqui no GitHub, né, no dia 1º, e rodei o método, né, para ver quais eram as entradas para esse dia. Então, apareceu para esse dia 12 entradas. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, às 13 horas, a gente tinha 3 jogos ao mesmo tempo. Então, não daria para mim utilizar o método de ciclos fazendo jogo por jogo. Então, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi, no ciclo 1, eu pegar o primeiro jogo do dia, que é esse jogo aqui da Premier League da Ucrânia. Comecei, fiz o primeiro jogo do primeiro ciclo. Aí vou o segundo jogo, que é da República Tcheca, né, do Slavia Praga aqui. Eu fui para o segundo ciclo. Terceiro jogo, eu dei início ao terceiro ciclo, na Holanda. O quarto jogo foi o início do quarto ciclo, como vocês podem ver. E o quinto jogo foi o início do quinto ciclo. Então, eu peguei a minha banca, que tinha R$ 2.500, né, reservado para esse projeto, e eu dividi em 5 stakes de 500. E iniciei como se eu estivesse fazendo 5 métodos de ciclos ao mesmo tempo. Só que, na realidade, era um método completo, né? Então, a cada 5 jogos, né, eu tinha o resultado. Quando, por exemplo, fosse começar o sexto jogo, que era esse do Real Madrid e Getafe, esse jogo aqui já tinha acabado e eu já tinha o resultado acumulado dele para fazer a entrada no jogo do Real Madrid. Da mesma forma, quando fosse começar o jogo do Ludogorets, que era do ciclo 2, o jogo do Slavia Praga já tinha acabado e eu já tinha esse resultado. Então, eu fui fazendo dessa forma. A cada dia, eu iria colocando as entradas. Por exemplo, aqui são 12 jogos. Aqui eu fiz um jogo de cada ciclo. Depois eu fiz um jogo de cada ciclo. E depois eu fiz o terceiro jogo do primeiro ciclo e o terceiro jogo do segundo ciclo.
né? Como vocês podem ver, tá aqui, ó, Vélez Sarsfield e Sarmiento. O próximo jogo, né, seria no dia seguinte, né? Então deixa eu comentar aqui o backtest, né, para não fazer de novo. Vocês já viram que o resultado é excelente. Aí o que foi que eu fiz? Eu alterei aqui, né, no dia seguinte para o dia 2 e executei novamente. Pronto, mais 3 jogos. Jogo do Fenerbahçe, que foi, né, como eu estava no ciclo 2, obviamente ele foi para o ciclo 3. Jogo do Eibar foi para o ciclo 4. E o jogo do Porto foi para o ciclo número 5. E assim eu fui indo, né? Então aqui são os jogos do dia 2, jogos do dia 3 agora. Apenas esse do Sparta Prague, que está lá no ciclo 1. Dia 4, mais 7 jogos, né? Começando esse do Lokomotiv Plovdiv, né? Que foi para o ciclo 2. E assim foi, né? Ciclo 2, ciclo 3, 4, 5. Aqui do Manchester City voltamos para o ciclo 1. Aí ciclo 2, ciclo 3. River Plate e São Lourenço. Tá aqui, River Plate e São Lourenço. O próximo jogo, no dia seguinte, deveria ir para o ciclo 4. Então vamos lá, dia 5, Slavia Sofia e EBA. Então tá aqui mais 4 jogos do dia 5, jogos do dia 6, jogos do dia 7 e por último os jogos de hoje, né? Jogos do dia 8 de dezembro. Foi o dia que teve mais jogos, né? O primeiro dia teve 12 jogos e hoje, no domingo, teve 13 jogos. Hoje foi o dia que a gente finalizou todos os ciclos, né? Começamos amanhã com esse jogo do Kobe com Shona, que finalizou o ciclo 1. Então aqui eu finalizei o ciclo 1. Depois a gente teve o jogo do Melbourne com Perth Glory, que estava ainda um pouquinho longe, né, para finalizar o ciclo 2, então ele veio para cá. Depois a gente teve o jogo do Maribor, que foi colocado no ciclo seguinte, né, o penúltimo jogo do ciclo. Depois o jogo do Lens, ciclo 4, né, também o penúltimo. Aí depois o Ludogorets contra o Botev foi para o ciclo 5, bem aqui. O Anderlecht, né, que começou perdendo, ele não poderia vir para o ciclo 1, porque já tinha finalizado o ciclo 1. Então tá aqui ele no ciclo 2. O jogo do Steaua Bucareste, ele foi para o ciclo 3, né, que finalizou o ciclo 3. Então a gente já tinha o ciclo 1 finalizado e o ciclo 3 finalizado. O jogo do Bahia foi para o ciclo 4, que finalizou o ciclo 4. O jogo do Ferencváros foi para o ciclo 5. O jogo do Botafogo com São Paulo, ciclo 1 não podia. Ciclo 2 ainda tinha espaço, então ele veio aqui para o ciclo 2. O Bragantino e o Criciúma foram para o ciclo 5, né, que finalizou o ciclo 5. E o jogo do Atlético de Madrid com o Sevilha era o que iria finalizar o ciclo 2, né? E esse jogo, né, o Atlético de Madrid estava perdendo de 1-3 e ele, né, conseguiu virar o jogo no final. Então, com isso, a gente finalizou, né, os 5 ciclos do método de ciclos, né, concomitantemente, obviamente. E esse jogo do River Plate com o Rosário Central, eu já coloquei aqui, né, para recomeçar esse processo, né? O jogo está acontecendo neste exato momento. E quando eu rodar o código para amanhã, eu vou continuar todo esse processo novamente, que já me deu um lucro de 100% da banca, né? Mais de 100% da banca. Então eu posso quebrar aí o ciclo, né? Eu posso quebrar 5 vezes o ciclo que eu continuo em lucro. Mas olhando para esse resultado, né, e olhando para esse win rate, a gente vê que é um método que dá para a gente trabalhar no método de ciclos
com uma relativa tranquilidade, né? Estou trabalhando nesse modelo, né, para aumentar ainda mais a acurácia dele, aumentar ainda mais o win rate, para que a gente possa trabalhar, né, mais e mais nesse método de ciclos utilizando essa estratégia. Lembrando, essa estratégia ela é pública, né, todo mundo tem acesso a esse dashboard, e aqui você tem, né, você pode olhar o método, né, e tem até os resultados aqui dos jogos passados. Aqui vocês podem ver uma pequena diferença, né, porque aqui eu estou utilizando a base de dados da Bet365 para puxar os resultados, né, para juntar com a Betfair. E às vezes os nomes eles são diferentes, né? Já fiz um tratamento para isso. E às vezes o nome muda, né, na liga ou o nome do time, e aí atrapalha, né, a busca do resultado. Mas aqui a gente tem, né, o gráfico do resultado dessas estratégias. Essas 5 estratégias eu criei com os alunos da mentoria. E a estratégia que se manteve, né, com o melhor índice de acerto, né, com o mesmo comportamento esperado do backtest, foi o layaway. Vou deixar esse código aqui disponível para vocês, bem como a base de dados utilizada nesse vídeo e os jogos do dia também. Se vocês curtirem, comentarem, pedindo para mim colocar, né, os jogos do dia da Betfair até o final do ano, se vocês pedirem aqui nos comentários, né, ou com as curtidas de vocês, eu continuo disponibilizando os jogos do dia da Betfair para vocês verem as entradas, layaway e acompanhar as entradas, né, que aqui também tem o link para Betfair. E coisa que aqui no código, né, eu também já faço, né? Então eu simplesmente copio isso aqui, colo lá no Telegram e aí eu clico no link, já sou direcionado para o jogo, já faço a minha entrada da mesma forma que está aqui no dashboard. Agora, se você quer aprender como é que você pode criar um dashboard desse, como é que você pode criar estratégias para que você possa ter resultados nas apostas esportivas, resultados com base em dados, com base na matemática, sem achismo, recomendo a vocês a mentoria FUT Python Trader. Nessa mentoria eu ensino Python, ciência de dados, estatística, machine learning, ensino você a criar estratégias baseadas em dados para apostas esportivas. Lembrem-se sempre, apostas esportivas é para quem é maior de 18 anos e vocês precisam apostar com responsabilidade. Então, nada melhor do que você aprender a ciência que está por trás das apostas esportivas. Para você se inscrever, é só clicar aqui que você é direcionado, né, para o site de compra da mentoria. Aqui tem todos os módulos que estão disponíveis para vocês, bem como, né, tudo que você vai ganhar ao adquirir a mentoria. No nosso site, você também tem o nosso blog, né, com postagens sobre apostas esportivas, né, que vocês podem ler para tentar tirar ideias, né, para metodologias para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, vocês podem mandar mensagem por aqui ou clicar aqui no WhatsApp, falar diretamente comigo. E é isso, né? Espero ver vocês na mentoria. Esse mês de dezembro, a nossa live dos mentorandos vai ser sobre a planilha dinâmica automática no Python, né? O pessoal está bem animado com essa aula, que é uma geradora automática de métodos. E aí você precisa somente trabalhar em cima, né, do intervalo de confiança, da análise de confiança do modelo, né, para que você tenha resultados parecidos com esse aqui. Pessoal, dobrar a banca, independente do valor, em 8 dias não é simples, né? E esse modelo ele permite isso, né? Hoje, por exemplo, a gente poderia ter perdido, né, esse ciclo aqui no jogo do Atlético de Madrid. Foi muito próximo, né? Estivemos muito próximos disso acontecer. E mesmo se a gente tomasse o full hedge aqui, a gente ainda teria lucrado. A gente ainda teria lucrado 504 no ciclo 1, 561 no ciclo 3, 503 no ciclo 4 e 535 no ciclo 5. Ou seja, esse hedge aqui no ciclo 2 não significaria nada para a gente. Então é isso.
Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários ou entra lá no nosso grupo do Telegram. E é isso. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.